Está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Na terça-feira, dia 20, foi realizado um debate em São Paulo sobre a atualização da plataforma da CUT para as eleições municipais. O Grupo de Trabalho pelo Desenvolvimento contou com a presença de representantes da CUT nos estados e ramos. Arthur Henrique, presidente nacional da CUT, e Quintino Severo, secretário-geral da CUT Nacional, falaram ao nosso jornal. Nós queremos construir uma plataforma onde nós possamos apresentar aos candidatos, por ocasião das eleições, cobrar o compromisso desses candidatos com a plataforma da CUT, para que a gente possa ter em cada município, em cada cidade desse país, as nossas entidades sindicais se envolvendo com esse debate e apresentando propostas concretas para melhorar a vida das pessoas, para melhorar as condições de trabalho do cidadão. Então é uma plataforma que vai trabalhar vários eixos que são importantes para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento das cidades. É evidente que, levando em consideração a diferença entre as cidades, você tem cidades que têm uma vocação para o campo, para a questão rural, em que nós temos que trabalhar temas como a economia solidária, o desenvolvimento rural sustentável. Nós temos grandes metrópoles como São Paulo, como as capitais do país, que têm problemas de mobilidade urbana, o trânsito, o caos, a violência, o crack. Estas questões todas estão dentro da atuação da CUT, porque a CUT é uma central sindical que representa os trabalhadores, mas também que tem o seu papel na disputa por um modelo de desenvolvimento que começa nas cidades. E principalmente a toda a pauta dos trabalhadores, que nós queremos ver debatida em cada município, montar as mesas de negociação, garantir negociação em cada município, dos direitos dos trabalhadores, discutir a pauta dos trabalhadores em cada uma das cidades desse país. Evidentemente que, dado a conjuntura, dado o momento que nós estamos vivendo, por ser um ano eleitoral nos municípios, nos faz necessário fazer uma atualização da plataforma, exatamente para que possamos disputar nos municípios uma visão de que sociedade, de que modelo de desenvolvimento nós queremos para o Brasil. E os municípios são fundamentais, porque na verdade é onde acontece a vida das pessoas. Portanto, o compromisso dos prefeitos, dos vereadores com a nossa plataforma, com a nossa opinião sobre o que nós queremos de desenvolvimento é fundamental. E é por isso que a CUT, nesse momento, preparando então para 2012, atualiza a plataforma e tira daqui um eixo para que nós, ao participarmos do processo eleitoral nos municípios, possamos apresentar como plataforma que nós queremos que os prefeitos e vereadores cumpram. Em novembro de 2011, mais de 15 mil trabalhadores paralisaram parcialmente o trânsito na rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, em protesto contra a cobrança de imposto de renda sobre a participação de lucros e resultados. No mesmo mês, dirigentes sindicais que lideraram a manifestação entregaram ao presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, um documento elaborado pelo DIEESE com proposta de alteração na cobrança do imposto. Em 2012, a pressão continua. Nesta semana, trabalhadores mobilizaram-se pelo fim da incidência do imposto sobre a PLR. Na última terça-feira, dia 20, presidentes de 7 sindicatos reuniram a imprensa na sede do Sindicato dos Bancários, em São Paulo, para divulgar a agenda de 2 grandes manifestações. A isenção, ainda mais na participação nos lucros, ela é necessária para que os trabalhadores possam ter mais renda e, tendo mais renda, ele possa ter mais opção para fazer suas compras, sabe, investir no seu patrimônio pessoal ou no próprio comércio, né? Então, a isenção do imposto de renda hoje, para os trabalhadores de um modo geral, ele não é só bom para os trabalhadores, é bom para o comércio, é bom para a indústria, é bom para o governo, enfim, bom para todo mundo. Então, vamos ver se a gente consegue aí ter êxito aí nas manifestações. Na medida em que a opção do Estado brasileiro foi para isentar os empresários e os acionistas das empresas de qualquer contribuição sobre os dividendos auferidos com a existência das ações em determinadas empresas, não faz sentido se isentar os empresários, os acionistas e taxar os trabalhadores. Então nossa intenção é que a partir dessa semana a gente comece a fazer as mobilizações em todo o estado de São Paulo, na nossa categoria, para que a gente comece a conscientizar da importância do trabalhador estar se engajando nesse movimento, de que isso é importante para o país e para ele também.
e automaticamente com essa conscientização, com essa mobilização, a gente está também inserindo esse calendário mais nacional aqui na Paulista, na Anchieta, para que isso comece a tomar corpo e atingir o governo e os deputados para poder ampliar esse debate. O trabalhador, quando for fazer a declaração de imposto de renda e esse dinheiro ficar no bolso dele em vez de ir para o governo, ele vai consumir. E qual que é o efeito desse consumo na economia? Vai aumentar a demanda, vai aquecer mais ainda a economia. O governo pode acabar arrecadando ainda mais e o Brasil, economicamente, fica numa situação cada vez melhor se tiver mais dinheiro no bolso do trabalhador. No Congresso Nacional, nós estamos reivindicando a isenção total, né? Nós achamos que não é devido o imposto de renda sobre o PLR, até porque ele foi criado como um estímulo a melhorar o resultado das empresas, né? Melhorar a qualidade, a produtividade. Então ele é um prêmio à melhoria dos indicadores. Então não caberia aí ter esse tipo de desconto. É isso que nós estamos debatendo no Congresso Nacional. Como se o Congresso aprovar a emenda agora, ele só vai valer para o ano que vem, nós estamos discutindo também com a Fazenda, até por conta de reaquecer a economia brasileira. Nós queremos que o ministro da Fazenda, se não quer isentar, pelo menos reduza o peso da alíquota sobre o imposto. Eles não pagam imposto, então não somos nós que vamos pagar. E essa luta aqui, companheiros, vai dar resultado. Viva a classe trabalhadora! Portanto, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de lutar, esta é a hora! Ontem, dia 21 de março, cerca de 10 mil metalúrgicos bloquearam a rodovia Anchieta. A concentração teve início às 8 horas em frente à Mercedes-Benz. De lá, os manifestantes seguiram até o quilômetro 14 da rodovia. Esse evento de hoje marca uma luta que, inclusive, se iniciou aqui na Mercedes, que tratava da correção da tabela do imposto de renda. E por que é importante a gente discutir a não taxação da participação nos lucros e resultados? Porque esse dinheiro ele volta imediatamente para a economia quando está na mão dos trabalhadores, diferentemente de quando ele é arrecadado, o governo ainda vai escolher para que programa social vem. Além de reverter a questão do imposto de renda, nós criamos um programa de garantia de emprego, sempre, porque os empresários sabiam disso. Por exemplo, o lucro que eles tiveram antecipando as vendas de vários caminhões por conta do advento do Euro 5, poderia ser guardado para garantir esse período, para investir nesse período, ficar parte desse lucro aqui. Então o governo tem que olhar para isso também e pressionar os empresários para que não remetam todo o seu lucro para fora, que ele permaneça aqui para garantir o emprego dos brasileiros que geraram esse lucro. Outro ato organizado pelos bancários também cobre o fim da incidência do imposto de renda sobre a PLR. A cobertura você acompanha na próxima edição do Jornal da CUT. A Confederação Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, CSA, realizará seu segundo congresso entre os dias 17 e 20 de abril em Foz do Iguaçu, no Paraná. O Jornal da CUT conversou com Rafael Freire e Victor Baez, lideranças da CSA, sobre o congresso. Nós vamos ter em torno de 310 delegados oficiais e fraternos e uma participação de umas 500 pessoas. Está previsto um número importante de convidados, de observadores, das centrais sindicais aqui das Américas, da Europa, da Ásia, da África, como também uma presença da Confederação Sindical Internacional. No dia 17 nós vamos ter um seminário de manhã, prévio na preparação do Congresso, onde temas como o desenvolvimento sustentável rumo a Rio+20, o tema da saúde e segurança no trabalho, o tema da autorreforma sindical, da liberdade sindical e do trabalho decente serão tratados nesse seminário. O Congresso ele tem um programa interno de trabalho que é basicamente a aprovação do nosso plano de ação para os próximos 4 anos. Isso vem de um balanço do que nós fizemos nos últimos 4, do Panamá até aqui, que foi o último congresso. A aprovação de 20 resoluções. Essas resoluções tratam de temas diversos que diz respeito a um grande guarda-chuva, que é o tema do congresso, que é o desenvolvimento sustentável, a democracia, o trabalho decente, rumo à construção de uma outra sociedade, de uma outra América. Esse modelo de crescimento sem limite está esgotado. O que nós
não podemos fazer é permitir esse modelo continuar. Nós devemos pensar em modelos alternativos. A crise que nós temos hoje não é apenas financeira ou econômica. Antes dessa crise financeira e econômica, nós já tínhamos em muitos países, em muitos continentes, na maioria deles, uma crise meioambiental, uma crise alimentar, uma crise energética e também uma crise social e laboral, né? Então, para sair dessas crises, não é apenas financiar os bancos como foi feito pelos estados para favorecer os bancos novamente. A saída implica ter políticas abrangentes que tenham a ver com o meio ambiente, o trabalho decente, de ser trabalho com direitos. Não dá para escolher entre trabalho ou direitos. Nós queremos trabalho com direito. João Felício, secretário de Relações Internacionais da CUT, também falou ao nosso jornal. Ele nos conta sobre as expectativas para o Congresso e avalia a atuação da CSA. A expectativa nossa, a principal, é que nós consigamos sair com um plano de ação sindical para poder enfrentar o desemprego que está começando a atingir as Américas também, não é só na Europa. Conseguirmos, através desse plano de ação, fazer uma forte pressão sobre os governos. Alguns governos são neoliberais, acho que não atuam para favorecer o movimento sindical. Um plano de ação que tenha como pressuposto básico aperfeiçoar a organização sindical das Américas. Eu acho que nós temos muita debilidade nesta área ainda, fazer a autorreforma sindical, para nós construirmos um sindicalismo de base, um sindicalismo enraizado no local de trabalho, um sindicalismo atuante e um sindicalismo de luta. Essa é a expectativa que nós temos com a CSA. Eu acho que é uma organização sindical profundamente combativa, que segue os princípios da CUT, um sindicalismo de luta democrático, de base, que tem como pressuposto básico atuar visando a distribuição de renda na América Latina, estabelecer um sindicalismo onde a democracia seja a questão central, que nós achamos ainda que há uma parte considerável do movimento sindical que não tem expressividade de base, por isso que precisa construir esse tipo de sindicalismo, combater aqueles governos que não têm como princípio básico a respeitabilidade da organização sindical. A CSA faz isso com muita competência, mas, acima de tudo, estabelecer a aliança de classe. Acho que a CSA representa a classe trabalhadora das Américas. O DIEESE apresentou nesta quarta o balanço das negociações dos reajustes salariais em 2011. A pesquisa envolve diversas categorias e traça um comparativo com os anos anteriores, tomando como base de dados os acordos e convenções coletivas de trabalho registrados no Sistema de Acompanhamento de Salários, o SAS-DIEESE. Também compõem a base de dados notícias divulgadas na imprensa. O balanço foi divulgado ontem, dia 21 de março, em um debate realizado no Sindicato dos Bancários em São Paulo, que contou com a participação de representantes das centrais sindicais. Confira. No ano de 2011, a inflação média necessária para a reposição salarial, ela foi mais alta do que o ano de 2010. Quer dizer, além de você ter um PIB de apenas de 2,7% e, portanto, um crescimento que é próximo de 1/3 do 2010, quando a gente olha os resultados, seja do ponto de vista da proporção de negociações com ganhos reais, seja do ponto de vista do ganho real médio, eu acho que dá para avaliar que os resultados foram positivos, sim. Relativamente, esse ano de 2011, quem teve o melhor desempenho foi o comércio, que você teve lá em torno de quase 90% das negociações tiveram ganhos reais de salário. Mas o pior desempenho teria sido do serviço, e nesse sentido, claro que quando você analisa do ponto de vista médio, os serviços puxaram para baixo. O ponto preocupante é o fato de você não ter 100% dos trabalhadores sequer zerado as suas perdas salariais. Você ainda tem ali, pelo menos em 2011, em torno de 6% ou algo parecido, que não
São 6% das negociações que não conseguiram zerar. Então, esse é o aspecto negativo. Embora, mesmo não tendo zerado, a perda é muito pequena, porque o índice de reposição ficou muito próximo do INPC, mas é negativo. Eu acho que, e o que é negativo também é o fato de você ter os ganhos reais, eles não se darem sequer numa proporção muito próxima do ganho do crescimento médio da economia desse período, considerando aí o PIB como unidade de medida de produtividade de desempenho econômico, né? Então isso é um dado negativo. O de positivo é o fato de você ter paulatinamente um crescimento das negociações, né, da proporção de reajuste com ganhos reais e também a manutenção dos patamares de ganho real. É fundamental ter indicadores que balizem como tem sido o crescimento econômico, mas principalmente também como tem se comportado as negociações nos últimos anos. Então, por isso que é o que nós chamamos de série histórica, né? Então, essa comparação que é feita ao longo de vários anos consegue para nós dar instrumentos, né, de aferição se a distribuição de renda, ou seja, né, de tudo aquilo que se produz em termos de trabalho, tem acompanhado a evolução e o crescimento econômico do país. Então, o estudo vai trazer esses elementos. O estudo coloca, então, que o aumento real ele tem sido uma constante no nosso país e para nós isso é vital, porque se o Brasil vem tendo crescimento do PIB, né, do seu Produto Interno Bruto, significa dizer que as empresas, a economia como um todo vem crescendo e vem distribuindo dividendos. Acontece que a sociedade se estrutura de uma forma segmentada. Então nós temos aí a parte dos empresários, nós temos o Estado e nós temos os trabalhadores. E é fundamental então olhar se os trabalhadores têm acompanhado, a renda dos trabalhadores tem acompanhado a evolução do rendimento das empresas. Portanto, o estudo vai conseguir trazer esses elementos para que a gente possa acompanhar essa evolução. Rogério Giannini, presidente do Sindicato dos Psicólogos, esteve presente no debate e representou a CUT na mesa. O que surpreendeu foi a continuidade dos aumentos reais, né? Dentro de uma conjuntura econômica que não nos foi favorável. Boa parte disso a gente pode imaginar, colocar que é o fortalecimento do movimento sindical mesmo, né? A continuidade e capacidade de luta do movimento sindical. Porque nós estamos falando nessa pesquisa de categorias que são representadas, categorias que têm convenções coletivas, nós estamos falando do conjunto da classe no Brasil. Então, a impressão que se tem é que esse clima de democracia, esse clima de consideração do direito à organização, enfim, e essa força dos sindicatos mantiveram os aumentos reais. Agora, chama a atenção também algumas categorias, como o setor de serviços, que não é à toa, é o setor menos assistido, é o setor em que os processos de precarização do trabalho são mais intensos, que obtiveram os piores resultados. Então, nos chama a atenção a necessidade, inclusive, da Central Única dos Trabalhadores, de ter um olhar especial sobre esse setor, sobre pena da gente deixar de fora do desenvolvimento do país e da redistribuição de renda um setor que é dinâmico do ponto de vista econômico, mas que do ponto de vista das relações de trabalho ainda é muito precário, que são os setores de serviços. O Fórum em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização, composto pela CUT e outras entidades dos movimentos sociais, convoca a sociedade a participar de um abaixo-assinado contra o projeto de lei 4.330, que permite, entre outras coisas, que empresas deleguem a terceiros até mesmo suas atividades principais, as chamadas atividades fim, algo que atualmente é proibido por lei. Além do abaixo-assinado, o Fórum também disponibilizou na internet um manifesto e uma petição pública. No site da CUT você pode ter acesso a esses documentos e a mais informações sobre o tema. Está marcada para o próximo dia 12 de abril, em São Paulo, a plenária nacional da Coordenação dos Movimentos Sociais, com o objetivo de ampliar a mobilização por mudanças na política econômica e combater o corte de recursos das áreas sociais e a política de reajuste zero. A plenária também será um momento para aprofundar o debate sobre temas como a Rio+20, as mobilizações pelas reformas urbana e agrária e a democratização dos meios de comunicação.
Na última terça-feira, dia 20, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado promoveu audiência pública para debater o Estatuto da Juventude. Rosana Souza, secretária nacional de Juventude da CUT, esteve presente, além de representantes da UNE, do MST, da Pastoral da Juventude, entre outros. A aprovação do Estatuto é uma grande demanda da juventude da CUT, sendo aprovada como prioridade durante a segunda Conferência Nacional e insere-se em um contexto de consolidação dos direitos da juventude. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.